Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no canal O Caminho do Discipulado ou a seguir o Caminho do Discipulado no Spotify, se você estiver ouvindo pelo Spotify. Esse episódio ele é muito especial. Vamos ler e comentar, tirar algumas lições de 2º Nef, capítulo 9, versículo 32 ao 46. Lembrando que esse é o episódio número 55 do Livro de Mórmon Comentado. Temos já 54 episódios gravados, disponibilizados para você ouvir. Convido você a ouvir todos os outros episódios, e como são muitos episódios, talvez o que pode ajudar é você, cada episódio que você assistir, você vai lá e curte, deixa um comentário, e assim você vai vendo quais que você já viu ou que ainda falta ver. São muitos episódios dessa série, o Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que nós iniciamos lá na introdução do Livro de Mórmon, e hoje já estamos aqui em 2º Nef, capítulo 9, e temos muito mais ainda para aprender, lições para tirar desse livro maravilhoso e aplicar na nossa vida. Muito obrigado a todos que têm acompanhado o Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado está no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no Telegram. Obrigado pelos comentários, obrigado pelo incentivo, pelo apoio. Tem sido maravilhoso fazer parte desse projeto e ajudar a compartilhar um pouquinho mais do Evangelho. Temos muitos canais e pessoas boas falando a respeito do Evangelho, e sempre é bom ter mais, né? Inclusive, se você sente essa inspiração, talvez, de fazer algo para compartilhar o Evangelho online, pondere sobre isso. Talvez seja algo que vai ser muito bom, e você vai também poder ajudar muitas pessoas do seu próprio modo, da sua própria maneira. Então vamos lá, então, lembrando como que funciona o nosso episódio. Primeiro vamos ter 2 quadros, o quadro Curiosidade, onde eu trago uma curiosidade do episódio. Também temos o quadro História de Fé, e logo após, então, eu faço a leitura na íntegra dos versículos de hoje, que é 2º Nef 9, do versículo 32 ao 46. Após a leitura, então, eu trago algumas lições, né? Lembrando que eu não consigo explorar todas as lições, todos os fatores que estão relacionados, né, ao contexto, seja histórico, seja teológico, nem doutrinário. Eu trago 1, 2 lições ali que nós podemos aplicar na prática, né, desses versículos de hoje, e logo após, então, temos o quadro Pergunta e Resposta, tá bom? Vamos iniciar, então? Espero que você esteja bem, que o seu dia esteja indo muito bem, e estou muito feliz por esses próximos minutos que vamos passar juntos aqui, eu e você. Quero que você sinta que eu tenho um carinho muito especial em saber que você está aí ouvindo esse episódio junto comigo. Sinta como se nós estivéssemos juntos agora, sentados, conversando, tendo uma conversa agradável e aprendendo mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Curiosidade. O título do episódio de hoje é O Caminho é Reto, mas a jornada é tortuosa. Vamos aprender um pouco mais sobre o caminho. O que significa isso? Que o caminho ele é reto, mas a jornada é tortuosa. O que significa quando se diz que Jesus Cristo é o caminho? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então hoje vamos aprender mais sobre isso, sobre como o caminho é reto e a jornada é tortuosa. E eu trouxe uma curiosidade sobre essa palavra caminho. A palavra caminho possui uma origem hebraica. Em hebraico, a palavra correspondente é derete. Essa palavra é amplamente usada no Antigo Testamento e possui vários significados, como caminho, estrada, senda, trilha ou direção. No contexto religioso e espiritual, derete é frequentemente associada aos caminhos de Deus, à sabedoria e às instruções divinas para a vida. A importância do caminho certo na fé e na vida é um tema recorrente no texto hebraico. História de fé.
Essa história foi contada pela irmã Wendy Nelson, esposa do presidente Nelson, em um devocional que o casal fez, o presidente Nelson e sua esposa, para os jovens e membros da igreja. Esse devocional foi feito em 2018 e a história contada pela irmã Wendy é a seguinte: meus queridos irmãos e irmãs, a quem amamos e quem temos confiança, gostaria de iniciar contando-lhes uma história que meu marido e eu vivemos um dia, enquanto viajávamos pelas montanhas de Utah, em um veículo esportivo. Era um belo dia de outono. Nós adoramos estar entre aquelas árvores douradas e deslumbrantes, altas e firmes, como se estivessem alcançando o céu. Então, ao fazermos uma curva, vi uma árvore bem torta, em meio a todas aquelas árvores lindas e retas. Essa árvore lembrava como eu era e de como me sinto em várias situações. Conhecem esse sentimento? Vocês olham à sua volta e todos parecem altos e firmes, como se estivessem alcançando o céu, por assim dizer. Eles têm tudo sob controle, usam as roupas perfeitas, parecem sempre dizer as coisas certas, não têm problemas, são perfeitamente obedientes e parecem nunca ter cometido um erro na vida. E então, bem, vocês e eu entramos em cena. Meus queridos irmãos e irmãs, precisamos parar de nos comparar a outras pessoas. Precisamos deixar de lado a opinião errada que temos a respeito de nós mesmos e dos outros. A verdade é que não somos tão irremediavelmente falhos quanto pensamos, e as outras pessoas não são tão perfeitas quanto parecem ser, com exceção, é claro, de nosso Salvador, Jesus Cristo. A única coisa que realmente importa é que vocês e eu estamos aqui na Terra, cumprindo aqui na Terra os compromissos e os convênios que fizemos na vida pré-mortal com o Pai Celestial. Então, gostaria de fazer uma pergunta. Vocês sabem por que nasceram? Como eu gostaria que pudessem assistir a um vídeo de 10 minutos sobre sua vida pré-mortal no YouTube. O profeta Joseph Smith ensinou que se nos fosse permitido contemplar o céu por 5 minutos, nós saberíamos mais sobre um assunto do que se o estudássemos a vida inteira. Então imaginem se fosse possível contemplar nossa vida pré-mortal por 10 minutos. E vamos agora para a leitura do bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 9, do versículo 32 ao 36, e diz assim: Ai dos cegos que não querem ver, porque também perecerão. Ai dos incircuncisos de coração, porque o conhecimento de suas iniquidades feri-los-á no último dia. Ai do mentiroso, porque será lançado no inferno. Ai do homicida que mata deliberadamente, porque morrerá. Ai dos que praticam prostituição, porque serão lançados no inferno. Sim, ai dos que adoram ídolos, porque o diabo de todos os diabos neles se deleita. E enfim, ai de todos os que morrem em seus pecados, porque voltarão a Deus e verão a sua face e permanecerão em seus pecados. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de quão terrível é pecar contra o santo Deus, e também quão terrível é sucumbir às tentações daquele ser astuto. Lembrai-vos de que ter mente carnal é morte, e ter mente espiritual é vida eterna. Ó, meus amados irmãos, ouvi minhas palavras, lembrai-vos da grandeza do Santo de Israel. Não digais que falei coisas duras contra vós, porque se assim o fizerdes, ultrajareis a verdade, porque disse as palavras de vosso Criador. Sei que as palavras da verdade são duras contra toda a impureza, mas os justos não as temem, porque amam a verdade e não se abalam. Ó, meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo, lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta diante dele. E o guardião da porta é o Santo de Israel, e ele ali não usa servo algum, e não há qualquer outra passagem a não ser pela porta, porque ele não pode ser enganado, pois Senhor Deus
é o seu nome. E a quem quer que bata, ele abrirá. E os sábios, e os instruídos e os ricos que são orgulhosos de seu conhecimento, de sua sabedoria e de suas riquezas, sim, estes são os que ele despreza. E a menos que se despojem de todas estas coisas e considerem-se insensatos diante de Deus e humilhem-se profundamente, ele não lhes abrirá. As coisas dos sábios e dos prudentes, porém, se-lhe-ão ocultas para sempre. Sim, aquela felicidade que está preparada para os santos. Ó, meus amados irmãos, lembrai-vos de minhas palavras. Eis que tiro minhas vestimentas e sacudo-as diante de vós. Rogo ao Deus de minha salvação, que me olhe com seus olhos que tudo vem. E sabereis, portanto, no último dia, quando todos os homens serão julgados por suas obras, que o Deus de Israel testemunhou que sacudi vossas iniquidades de minha alma, e que me apresento limpo ante ele, e estou livre de vosso sangue. Ó, meus amados irmãos, afastai-vos de vossos pecados, sacudi as correntes daquele que vos quer amarrar firmemente. Vinde ao Deus, que é a rocha de vossa salvação. Preparai vossa alma para aquele glorioso dia, quando a justiça será administrada aos justos, sim, o dia do julgamento, a fim de que não vos encolhais com terrível medo, para que não vos lembreis claramente de vossa horrível culpa, e não sejais compelidos a exclamar: Santos, santos são os teus julgamentos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas conheço a minha culpa, transgredi a tua lei, e as minhas transgressões são minhas, e o diabo dominou-me, de modo que sou uma presa de sua terrível miséria. E o comentário e lição para nós tirar hoje, eu gostaria de fazer baseado em 2 Nef 41, que diz assim: Ó meus amados irmãos, vinde, pois, ao Senhor, o Santo. Lembrai-vos de que seus caminhos são justos. Eis que o caminho para o homem é estreito, mas segue em linha reta adiante dele. E eu gostaria de frisar esse ponto, né, que o caminho ele segue em linha reta. E na verdade esse é o título do nosso episódio de hoje. O caminho é reto, mas a jornada é tortuosa. Essa palavra caminho, ela aparece em torno de 180 vezes no livro de Mórmon em português. E o próprio Salvador usou ela quando disse em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o caminho reto é Jesus Cristo. Mas a jornada desse caminho nem sempre ela vai seguir em linha reta, ou talvez raramente vai seguir em linha reta. Eu coloquei na capa desse vídeo, você pode olhar, uma estrada. E se você for ver essa estrada do ponto inicial, onde se vê, até o final, ela é praticamente uma linha reta. Mas toda a jornada, ela não é reta, ela é tortuosa. Ela até tem um sobe e desce no caminho e ela é tortuosa. Mas se seguir por essa jornada mesmo tortuosa, ela vai garantir que você permaneça no caminho reto e no final você vai chegar no seu objetivo. O caminho reto é o caminho ideal. A jornada tortuosa é tudo que normalmente acontece no caminho. Quando nós iniciamos o caminho, por vezes caímos na ilusão de achar que o caminho vai ser tranquilo, apenas reto e plano, agradável, sem exigir esforços. Mas quando iniciamos o caminho, logo percebemos que ele não é o tempo todo plano. Haverá momentos de subida íngreme em que se exigirá um grande esforço para permanecer no caminho. Haverá momentos de queda, onde há uma descida muito forte e você tem que ter a estrutura para ainda assim se manter no caminho. Haverá momentos de pequenas curvas e que você tem que cuidar para não se perder por caminhos desconhecidos ou procurar atalhos mais fáceis.
Então, o caminho reto, por exemplo, o caminho reto do casamento é você casar e ter sua família eterna, mas por vezes tem que se passar pela jornada tortuosa dos desafios do casamento ou até mesmo por um divórcio. O caminho reto de um jovem que vai para a missão é permanecer na missão, é concluir sua missão, mas às vezes precisa passar pela jornada tortuosa de ter alguma dificuldade e por vezes até retornar antes do tempo para casa. O caminho reto da pureza ele é você guardar a lei da castidade, é você guardar os mandamentos, mas por vezes a jornada tortuosa faz com que você tenha que lutar contra o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo. O caminho reto do Evangelho, ele é o caminho que leva ao Senhor, mas por vezes a jornada tortuosa, ela faz com que você tenha que lutar contra um mal-entendido ou uma ofensa por um membro ou até mesmo por um líder da igreja. Isso faz parte da jornada tortuosa e você tem que saber lidar com isso. O caminho reto de criar filhos no Evangelho é que eles permaneçam, cresçam no Evangelho, mas por vezes a jornada tortuosa faz com que alguns pais tenham que ver os filhos se afastando ou abandonando a fé. O caminho reto é aceitar um chamado e servir nesse chamado até o final, mas por vezes a jornada tortuosa vai trazer decepção ou o sentimento de falta de apoio durante o seu chamado. Então saiba que o caminho reto, ele é o caminho correto, ele é o caminho que você deve seguir, mas que haverá uma jornada tortuosa nesse caminho. E não fique desanimado, triste, quando você estiver percebendo que, mesmo estando no caminho reto, você está tendo que enfrentar jornadas tortuosas. Lembre que você não é o primeiro e nem o último. Lembre que o próprio Salvador Jesus Cristo, ele teve uma vida reta, mas uma jornada tortuosa. Ele nasceu em condições que não eram as ideais, já na infância teve que fugir com sua família como um exilado, né? Como ele teve que fugir da sua terra para ser protegido, e teve uma vida com muitas jornadas tortuosas. Os profetas, por exemplo, Joseph Smith, foi um homem que teve uma vida reta, que andou no caminho reto, mas a sua jornada não foi nada reta, foi muito tortuosa, muitos desafios, muitas dificuldades, muitas percas familiares, muitas provações que esse homem enfrentou, tendo morrido com apenas 39 anos. Então lembre-se de vários exemplos das Escrituras. Jó era um homem reto que vivia diante de Deus na sua retidão, mas a sua jornada foi muito tortuosa. Lembre-se que o caminho reto é seguir o Senhor, mas que as jornadas tortuosas, elas fazem parte do caminho. E talvez é através dessa jornada tortuosa que o Senhor vai conduzir você para que você se torne na pessoa que você deve se tornar, para que você se torne na pessoa que você deve ser para um dia voltar à presença do Pai Celestial. É óbvio que todo mundo quer o caminho reto do casamento, mas por vezes algumas pessoas terão que enfrentar o divórcio. E tá tudo bem passar por esse processo e permanecer no caminho. É óbvio que todo mundo quer ir para a missão, servir até o final e concluir sua missão. Esse é o caminho reto, mas por vezes algumas pessoas terão que voltar antes por N motivos, e geralmente envolvendo sua saúde física, mental ou emocional. E tá tudo bem. O Senhor, Ele não vai nos julgar se a nossa jornada ela foi tortuosa, mas Ele quer que nós cheguemos no destino final, e Ele está conosco. Então, mesmo que a nossa jornada esteja tortuosa, e às vezes ela está tão tortuosa que nós começamos a nos questionar: será que eu estou no caminho certo? Se eu estivesse no caminho certo, será que a jornada não deveria ser menos tortuosa, mais fácil? Por que está tão tortuosa essa jornada se eu estou no caminho certo? Então lembre-se disso. O caminho é reto, mas a jornada é tortuosa. E como eu posso garantir que eu posso andar no caminho reto?
Para você garantir que você está andando no caminho reto, você precisa viver em retidão. A retidão vai conduzir você pelo caminho reto. Então, se você quer garantir que você está vivendo, que você está andando no caminho reto, procure aumentar a sua retidão. Quanto mais aumentamos nossa retidão, maior é a certeza que temos e teremos de estarmos no caminho reto. E qual é o caminho reto? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é o caminho reto. E para garantir que nós estejamos no caminho reto, precisamos aumentar a retidão. Quando você quiser que alguém que você ama muito ande no caminho reto, ao invés de ficar forçando essa pessoa, ao invés de ficar chamando atenção, só tentando corrigir ou mostrar o quanto ela está errada e andando num caminho que não é o correto, procure ajudar essa pessoa a aumentar a sua retidão em pequenas coisas. Começar a fazer coisas corretas, começar a fazer coisas certas, mesmo que sejam coisas pequenas. E esse pequeno processo de iniciar a fazer coisas corretas, a aumentar a sua retidão, vai automaticamente ajudar essa pessoa a voltar ou a andar no caminho reto. Então, para você andar no caminho reto, você precisa aumentar a sua retidão. Quanto mais eu aumento a minha retidão, mais eu ando no caminho reto. Então é o processo de você se tornar e depois você recebe. Você não recebe a bênção de estar no caminho reto e depois você se torna uma pessoa que vive em retidão. Primeiro você se transforma, você busca fazer o seu melhor, ainda que tenha suas fraquezas, ainda que tenha seus tropeços, suas falhas, como todos nós temos. Apenas o Salvador não teve. Então, ainda que nós tenhamos nossas próprias fraquezas e pecados, podemos nos arrepender, nos aperfeiçoar e retornar ao caminho. E quanto mais aumentamos nossa retidão, mais firmamos nossos pés no caminho reto, no caminho que conduz ao Salvador. Mas lembre-se sempre, o caminho é reto, mas a jornada é tortuosa. Pergunta e resposta. Como devo reagir como dificuldades e obstáculos surgirem em meu caminho? Então vamos para a resposta a essa pergunta, tirando alguns trechos aqui que dizem assim: os obstáculos são uma parte natural da vida e são esperados quando fazemos quaisquer esforços de mudança. Seus obstáculos podem lhe ensinar maneiras de continuar progredindo. Ao enfrentar obstáculos, é importante se concentrar no aprimoramento e não na perfeição. O elder Kim B. Clark ensinou: nenhum de nós é perfeito. Às vezes empacamos, nós nos distraímos ou desanimamos, nós tropeçamos. Mas se buscarmos a Jesus Cristo com um coração arrependido, Ele vai nos elevar, limpar do pecado, perdoar e curar nosso coração. Ele é paciente e gentil. Seu amor redentor nunca termina e nunca falha. Conforme declarou o salmista em Salmos 34:19, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ao se voltar para o Salvador quando enfrentar obstáculos, você pode desenvolver uma perspectiva de progresso em vez de perfeição. Uma maneira de lidar com os obstáculos é compará-los a uma viagem. Por exemplo, imagine que você está viajando para uma cidade vizinha. No caminho, um pneu fura. Você começa sua viagem do início para consertar o pneu? Não, você encontra uma maneira de consertá-lo onde está e continua seu caminho. Da mesma forma, ao enfrentar um obstáculo, talvez você pense que todo o seu progresso foi perdido e que precisa começar tudo de novo do zero. Mas isso não é verdade. Você pode encontrar maneiras de corrigir o problema de onde está e seguir em frente. Além disso, os obstáculos podem até mostrar coisas que precisam e podem ser melhoradas.
E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter permanecido comigo até esse momento. Se você ainda está aí, deixa um comentário para mim saber que você me acompanhou até o final. Muito obrigado por todos que estão acompanhando o Caminho do Discipulado, que têm comentado, compartilhado o conteúdo em outros canais, no WhatsApp, com amigos e com familiares. Muito, muito obrigado. Espero que você esteja bem, que você esteja muito bem, que você seja muito feliz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Nesse episódio vamos falar sobre como tomar cuidado com as distrações e evitar distrações em nossa vida. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu faço você muito bem-vindo e convido você a se inscrever no canal O Caminho do Discipulado. O Caminho do Discipulado está no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook e no Telegram. E convido você a se inscrever em nossos canais, a participar, para que você possa acompanhar todos os conteúdos. Lembrando que essa série, o Livro de Mórmon Comentado, é uma das séries que nós temos no canal. Eu tenho outras séries lá. Temos uma série sobre resumos de livros, que você pode ouvir sobre resumos de livros muito interessantes. Temos uma série sobre a vida e Ministério dos Profetas e outras séries que serão disponibilizadas no canal, dependendo de quando você está ouvindo, né? Se já está disponível ou não. Mas eu faço você muito bem-vindo aqui, muito bom ter você comigo e tenho certeza que esse episódio vai ser muito interessante. Vamos abordar sobre esse assunto, distrações, como tomar cuidado com as distrações do mundo, o que podemos fazer para assegurar que nós não nos percamos em meio a tantas distrações ao nosso redor. Então, nesse episódio, vamos falar especificamente sobre as distrações, como tomar cuidado com distração. Tenho certeza que vai ser um episódio muito especial. Nós vamos ler 2 blocos de escrituras hoje e só para lembrar como que funciona. Primeiro temos o quadro Curiosidade, depois o quadro História de Fé, onde nós abordamos sobre uma curiosidade e uma história de fé, normalmente relacionada ao assunto que hoje é distração. Logo após eu vou ler 2 blocos de escrituras e após a leitura desses blocos eu vou trazer então comentários e lições, e nesse caso hoje vai ser muito baseado nesse assunto, sobre distrações, como tomar cuidado com distrações. E lá no final temos a sessão Pergunta e Resposta, tá ok? Vamos iniciar então? Estou muito animado por ter você aqui comigo mais uma vez, ou se essa é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Vamos passar momentos agradáveis aqui, poucos minutos juntos, mas que tenho certeza farão toda a diferença no seu dia e na sua vida, tá ok? Vamos iniciar então agora. Um abraço, obrigado por estar aqui comigo, estou muito feliz e vamos juntos agora aprender mais sobre o Livro de Mórmon Comentado. Curiosidade. A palavra distração, ela aparece no Livro de Mórmon? A palavra distração não aparece no Livro de Mórmon, da mesma forma que na linguagem contemporânea ela também não aparece na Bíblia Sagrada. No entanto, existem princípios e passagens no Livro de Mórmon que abordam ideias relacionadas à distração e desvio da atenção. Por exemplo, em 2 Nefe 9, versículo 28 e 29, é ensinado que Satanás busca nos distrair e levar-nos ao pecado por meio de pensamentos e ações temporais. O Livro de Mórmon também incentiva a buscar a retidão e manter o foco em Deus e em seus ensinamentos, evitando assim sermos distraídos pelos prazeres passageiros ou tentações do mundo. Portanto, embora a palavra distração possa não ser encontrada literalmente no Livro de Mórmon, os princípios abordados no livro são relevantes para lidar com essas questões em nossa vida. História de fé.
Como nesse episódio estamos falando sobre distração, vamos falar mais ainda, sobre distrações, tomar cuidado com as distrações, eu encontrei uma história contada pelo Elder Alvin Meredith na Conferência Geral de outubro de 2021, ele é dos 70, e ele contou a seguinte história que tem a ver com esse assunto que vamos abordar hoje, sobre distrações e sobre aonde devemos focar nossa atenção. A história diz o seguinte: quando fiz 15 anos de idade, ganhei uma carteira de motorista, aprendiz, que só me permitia dirigir se um de meus pais estivesse comigo. Quando meu pai me perguntou se eu queria dar uma volta de carro, fiquei muito animado. Ele dirigiu o carro por alguns quilômetros, até os limites da cidade, para uma estrada bem longa e reta de 2 pistas que poucas pessoas usavam. Devo afirmar que talvez fosse o único lugar que ele achava que ele estaria seguro. Parou o carro no acostamento e trocamos de lugar. Ele me deu algumas instruções e depois disse: siga devagar pela estrada e dirija até eu mandar você parar. Segui as instruções com exatidão, mas após uns 60 segundos ele disse: filho, pare o carro, você está me deixando com náuseas. Está dirigindo em zigue-zague pela estrada. Ele perguntou: para onde você está olhando? Com certa irritação eu disse: estou olhando para a estrada. Então ele disse: estou observando seus olhos e você somente está olhando para o que está bem adiante do capô do carro. Se você somente voltar seu olhar para o que está diretamente à sua frente, nunca vai dirigir em linha reta. Então ele enfatizou: olhe para a estrada à frente, isso vai ajudá-lo a dirigir em linha reta. Com 15 anos de idade, achei que aquela tinha sido uma boa aula de direção. Desde aquela época percebi que foi uma excelente lição para a vida também. Concentrar-se nas coisas mais importantes, principalmente nas coisas que estão na estrada à frente, nas coisas eternas, é o ponto-chave para se dirigir pela vida. Vamos agora para a leitura do primeiro bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 9, versículo 47 ao 54, que diz o seguinte: mas eis, meus irmãos, convém que eu vos acorde para a terrível realidade dessas coisas? Atormentaria eu vossa alma se vossa mente fosse pura? Seria eu claro para convosco, com a clareza da verdade, se estivesseis livres do pecado? Eis que, se fosseis santos, eu vos falaria de santidade. Mas como não sois santos e me considerais um mestre, é preciso que eu vos ensine as consequências do pecado. Eis que minha alma tem aversão ao pecado, e meu coração se deleita na retidão, e louvarei o santo nome de meu Deus. Vinde, meus irmãos, todos os que tendes sede, vinde às águas, e aquele que não tem dinheiro, venha comprar e comer. Sim, vinde comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse, e vinde ao Santo de Israel, e fartai-vos daquilo que não perece, nem pode ser corrompido, e deixai que vossa alma se deleite na abundância. Portanto, meus amados irmãos, lembrai-vos das palavras de vosso Deus. Orai a Ele continuamente, durante o dia, e dai graças ao seu santo nome durante a noite. Deixai que vosso coração se regozije. Vede quão grandes são os convênios do Senhor, e quão grande é a sua condescendência para com os filhos dos homens. E por causa de sua grandeza e de sua graça e misericórdia, ele prometeu-nos que nossa semente não seria totalmente destruída, segundo a carne, mas que preservaria e em futuras gerações tornar-se-ia um ramo justo para a casa de Israel. E agora, meus irmãos, quisera falar-vos mais. Amanhã, porém, dir-vos-ei o restante de minhas palavras. Amém. E agora vamos para o segundo bloco de hoje. Hoje temos 2 blocos nesse episódio. O segundo bloco é 2 Nefe, capítulo 10, do versículo 1 ao 7, que diz o seguinte:
E agora, meus amados irmãos, eu, Jacó, torno a falar-vos sobre esse ramo justo que já citei. Pois eis que as promessas que obtivemos são promessas segundo a carne. Portanto, como me foi mostrado, muitos de nossos filhos perecerão na carne por causa da incredulidade. Não obstante, Deus terá misericórdia de muitos, e nossos filhos serão resgatados, para que obtenham aquilo que lhes dará o verdadeiro conhecimento de seu Redentor. Portanto, como vos disse, é necessário que Cristo, pois na noite passada o anjo informou-me que esse seria o seu nome, venha aos judeus, aos que são a parte mais iníqua do mundo, e eles o crucificarão, pois assim deseja nosso Deus, e nenhuma outra nação na terra crucificaria seu Deus. Porque caso seus grandes milagres se dessem em outras nações, elas se arrependeriam e saberiam ser ele o seu Deus. Mas por causa de artimanhas sacerdotais e de iniquidades, os de Jerusalém endurecerão a cerviz contra ele, para que seja crucificado. Portanto, devido às iniquidades deles, recairão sobre eles destruições, fome, pestes e derramamento de sangue, e os que não forem destruídos serão dispersos por todas as nações. Mas eis que assim diz o Senhor Deus: quando chegar o dia em que acreditarem em mim, que eu sou Cristo, fiz eu convênio com os seus pais, de que na terra serão restituídos na carne e as terras de sua herança. E o ponto que eu gostaria de tratar hoje, né, desses versículos, com certeza teria muito mais assunto e mais conteúdo, mas devido à limitação de tempo e também de conhecimento, eu vou focar nesse versículo aqui e acredito que já vai ser suficiente para podermos tirar grandes lições do episódio de hoje, do bloco de escrituras que a gente leu hoje, e já vai dar para ser uma bênção esse conhecimento se nós conseguirmos aplicar na nossa vida. Em 2 Nef 9:51 diz assim: portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. E essas duas frases, essas duas sentenças que eu gostaria de frisar hoje, trazer alguma reflexão sobre elas. Primeiro é não despender dinheiro naquilo que não tem valor. Então é muito interessante, né? O primeiro aspecto interessante é que muitas vezes, muitas pessoas, e nós podemos ser tentados a achar que tudo aquilo que tem valor é aquilo apenas que tem relação com o dinheiro. E aqui diz para não despender dinheiro naquilo que não tem valor. Ou seja, nós devemos então despender dinheiro naquilo que tem valor. E o valor em si, ele não é medido apenas pelo cifrão ou pelo número de zeros, né, após a vírgula. Mas existem muitas coisas de valor que o dinheiro não pode comprar. Tem até uma frase que diz mais ou menos assim, que uma pessoa ela é muito pobre, miserável, se toda a riqueza que ela tem é o dinheiro. Então, de maneira nenhuma, dizendo que o dinheiro é ruim ou que o dinheiro é do mal. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro ele possibilita quantas coisas boas na nossa vida, e inclusive na propagação do evangelho. Não há como negar isso, que o dinheiro ele é uma bênção. Por exemplo, tem uma outra frase que diz que quem diz que o dinheiro não traz felicidade é porque nunca doou o suficiente. Porque se você doar o dinheiro para uma pessoa que está passando fome, com um filho doente e não tem dinheiro para comprar um remédio, aí você vai saber o que é a verdadeira felicidade. Então, se você acredita que o dinheiro não traz felicidade, é porque você ainda não doou o suficiente para alguém. Porque o dia que você doar um dinheiro e esse dinheiro mudar a vida daquela pessoa, trazer uma refeição, trazer um remédio, uma cirurgia que não podia ser feita de outra forma, aí você vai entender o quanto o dinheiro pode realmente abençoar
a vida de uma pessoa. Então esse não é o ponto, mas aqui diz assim: não despendais dinheiro naquilo que não tem valor. Você lembra também de uma frase que diz que tempo é dinheiro? Então vamos trocar aqui, dizendo assim: portanto, não despendais tempo naquilo que não tem valor. E aqui entra o ponto do nosso episódio de hoje, sobre tomar cuidado com as distrações. Nós vivemos numa época com muitas distrações. Se você estiver agora assistindo esse vídeo no YouTube, se você diminuir a tela ou olhar para baixo, para os lados, você vai ver um monte de coisas chamando sua atenção. Se você estiver no celular, no Spotify, você pode ouvir talvez em segundo plano, e você pode estar aí ouvindo e fazendo outra coisa. E tá tudo bem de certa forma, mas isso mostra como nós estamos rodeados com muitas distrações. Nunca foi tão fácil nos distrairmos, estarmos distraídos sem perceber. Poucas vezes nós estamos realmente presentes naquilo que nós estamos fazendo. E isso é um grande risco, porque podemos nos distrair com coisas de menor valor, coisas que vão nos desviar do caminho. Então aqui diz assim, né, trocando a palavra dinheiro por tempo, já que tempo é dinheiro, como se diz, portanto não despendais tempo naquilo que não tem valor. E fica a reflexão: como eu tenho despendido o meu tempo? É muito fácil, e você vai concordar comigo, pegar uma tela de celular e você entra no celular, na internet, para ver uma única coisa. Logo você vê que tem uma notificação e depois tem uma outra notificação. Logo você vê que alguém marcou você em uma postagem ou um story. Logo você vê que tem um novo conteúdo do canal que você gosta. Logo você vê que tem uma notícia sobre a previsão do tempo, que está marcando um ciclone para sua região, e você vai lá ver como vai ser. E quando você viu, você passou 1 hora e meia, 2 horas vendo coisas que não precisam ser ruins, mas que distraíram você. E esse é o ponto perigoso da distração. A distração muitas vezes não tem nada a ver com coisas erradas. Você pode, inclusive, se distrair com coisas boas, e essa é uma grande armadilha. Você pode se distrair demais com seu trabalho, você pode se distrair demais com atividades escolares, você pode se distrair demais nas redes sociais, você pode se distrair demais com jogos eletrônicos e outras coisas que são boas. Muitas vezes não tem nada de errado, não tem nenhum pecado, não tem nenhum problema em você fazer. Mas quando você faz isso sem um controle, sem medir o tempo que você passa ali, você corre o risco de estar sendo distraído e passar horas e horas e horas despendendo seu tempo em algo que não tem valor. A respeito da distração, o elder Peter Johnson, do 70, na Conferência Geral de outubro de 2019, ele falou o seguinte sobre a distração. Ele disse assim: o adversário também procura nos distrair para nos afastar de Cristo e do caminho de seu convênio. O elder Ronald Rasband compartilhou o seguinte: o propósito do adversário é fazer com que nos esqueçamos de testemunhos espirituais, enquanto que o desejo do Senhor é nos iluminar e nos envolver em sua obra. Hoje em dia existem muitas distrações, como o Twitter, o Instagram, o Facebook, os jogos de realidade virtual e muito mais. Esses avanços tecnológicos são incríveis, mas se não tomarmos cuidado, eles podem nos distrair de cumprir nosso potencial divino. O uso adequado desses avanços pode atrair o poder do céu e nos permitir testemunhar milagres ao procurarmos coligar Israel dispersa em ambos os lados do véu. Sejamos cuidadosos e não descuidados no uso da tecnologia. Procuremos sempre formas de a tecnologia nos aproximar do Salvador e nos permitir realizar sua obra, enquanto nos preparamos para a sua segunda vinda. Então aqui tem conselhos de um 70 sobre tomarmos cuidado com as distrações que temos ao nosso redor. E eu achei interessante que ele falou que essas distrações podem nos distrair de cumprir nosso potencial divino. Então aqui, quando fala para nós não despender nosso dinheiro ou nosso tempo naquilo que não tem valor, o que seria aquilo que não tem valor? Coisas que vão nos distrair de cumprir o nosso potencial divino. Então algo não precisa ser ruim, não precisa ser maldoso, não precisa ser algo que tenha relação com o pecado.
Basta que algo nos distraia de cumprir o nosso potencial divino, isso já é uma distração perigosa. E a próxima frase do versículo 51 diz assim: nem despendais vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Aqui está outro ponto. O trabalho, ele dignifica o homem. O trabalho, ele é uma bênção e devemos trabalhar. Mas aqui fala para nós não despender nosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Talvez essa parte de trabalho poderia ser trocada por energia, recursos. Não despendai vossa energia, vossos recursos naquilo que não pode satisfazer. Então, mais importante do que apenas trabalhar, é você avaliar aonde aquele trabalho está conduzindo você. Ele está me conduzindo para aquilo que eu quero me tornar? Eu tenho um plano claro do que eu quero me tornar? Ou eu apenas passo dia e noite trabalhando e eu nem sei direito para onde aquilo está me levando? Sabe? É importante que haja um plano, haja uma estratégia, né, no trabalho que eu executo. Apenas trabalhar, inclusive no evangelho, inclusive no nosso trabalho secular, apenas trabalhar sem ter um planejamento, uma ordem, não é garantia de sucesso. Existem muitas pessoas que trabalham e nunca chegam a lugar nenhum, nunca conseguem conquistar coisas, porque não é a questão de apenas trabalhar. O trabalho é essencial, mas trabalhar de forma focada em um propósito, em um objetivo, trabalhar de forma inteligente, isso sim que vai levar você ao sucesso. Não é simplesmente você passar dia e noite trabalhando e depois até no final ficar pensando, poxa vida, eu trabalho tanto e ainda não tenho sucesso. Parece que pessoas que nem trabalham têm sucesso. Mas o problema muitas vezes não é porque você trabalha, não é porque você trabalha que isso vai garantir o sucesso. Mas é um trabalho organizado, planejado, com estratégia para chegar a algum objetivo. Lembrando sempre da escritura que fala que não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam, mas que seja sábio em todas as coisas. Então essas são algumas reflexões nesse versículo 51. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Quantas lições importantes para tirar com essa única sentença aqui, né? 2 frases, né? Não despender dinheiro naquilo que não tem valor e nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Então, que nós possamos avaliar. Existem coisas que estão me distraindo daquilo que vai me conduzir a atingir o meu potencial eterno? Será que o meu trabalho que eu estou fazendo hoje, tanto no meu chamado, como no meu trabalho para trazer o sustento para minha casa, para minha família, está sendo um trabalho feito de forma correta, inteligente? Ou eu apenas estou trabalhando sem ter um objetivo e muitas vezes me afogo no trabalho, me perco no trabalho, né? Muitas vezes por trabalhar tanto você acaba caindo na primeira armadilha, você se distrai com o trabalho, sabe? Mas aquilo é um poço sem fundo, é algo que nunca chega ao final. Então você tem que estabelecer quais são os limites e para que você está trabalhando, qual é o seu objetivo. E isso vai tornar a sua vida melhor, vai garantir que você não esteja despendendo o seu trabalho naquilo que não pode satisfazer. Pergunta e resposta. Como posso evitar as distrações do mundo se ainda não sei qual é o meu propósito de vida e fico perdido sobre qual caminho escolher? Segue uma resposta. Por causa do Evangelho, podemos focar em cumprir nosso propósito em vez de passar a vida inteira tentando descobrir nosso propósito. Quando um irmão chamado Reed estava decidindo se serviria uma missão quando jovem, ele estava matriculado na escola, tinha uma boa bolsa de estudos, uma namorada, um bom emprego e estava no exército. Ele começou a pensar que era tarde demais para servir uma missão, porque era um pouco mais velho do que os outros missionários. Ele orou para receber a resposta de não ir. Em seguida pensou: o que o Senhor quer que eu faça? Naquela época, ele tinha que decidir se iria fazer o que queria fazer ou o que o Senhor queria que ele fizesse.
Essa é uma pergunta que todos faríamos bem em perguntar a nós mesmos com frequência, disse ele. Muitas vezes temos a atitude de falar: eu irei onde quiseres que eu vá e farei o que quiseres que eu faça, ó Senhor, desde que seja onde eu quero ir e o que eu quero fazer. E chegamos ao final de mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Muito obrigado por você ter me acompanhado em mais um episódio aqui essa série, que é o Livro de Mórmon Comentado. Lembrando que tem outras séries no canal Caminho do Discipulado que você também pode acompanhar. Se você chegou até aqui, deixa um comentário para mim saber que você ouviu até o final, ou o que mais chamou a atenção, como que você se sentiu, o que você mais gostou desse episódio. Isso vai ser bem especial para mim ouvir e saber como que você acompanhou até o final e o que você achou do episódio, tá bom? Convido você a ouvir os outros episódios do Caminho do Discipulado. Temos mais de 50 episódios já publicados no canal. Você pode ouvir todos ou assistir todos no YouTube ou ouvir no Spotify, e vai ser muito bom ter a sua companhia, o seu comentário sempre avaliando e dizendo o que você achou de cada episódio, tá bom? Desejo que você esteja bem, que você tenha um dia maravilhoso, que tudo aquilo que está sendo um desafio na sua vida, você lembre que isso faz parte do seu progresso e faz parte do caminho que o Senhor preparou para que você possa crescer, tá? Não fuja das dificuldades da vida, encare elas e lembre que elas fazem parte do seu processo de crescimento, tá? Elas não são uma maldição, não são um castigo, mas são talvez uma bênção disfarçada que o Senhor está colocando na sua vida para que você possa crescer, se desenvolver e atingir o seu potencial divino, tá bom? Muito bem, muito obrigado mesmo pela sua companhia. Desejo que você seja muito feliz e lembre-se sempre: Jesus Cristo é o caminho do discipulado. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Livro de Mórmon Comentado. Tô com muita saudade, já faz alguns dias que eu não gravo nenhum episódio. Correria um pouco da semana, também fiquei um pouquinho gripado essa semana. Tá muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Aqui hoje na minha cidade, em Gravataí, fez 4 graus, bem friozinho. Tô na beira do fogão a lenha aqui agora. Eu vou aproveitar e vou gravar, ver se eu consigo gravar uns 2 ou 3 episódios aqui para o nosso canal, e daí depois fica disponível, eu vou disponibilizando no canal, tá bom? Se essa é a sua primeira vez aqui no canal Caminho do Discipulado, seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui comigo nessa manhã, ou melhor, nesse dia, nessa tarde, nessa noite, independente do horário que você estiver ouvindo, aonde você estiver, tá bom? No episódio de hoje vamos tratar, nessa série O Livro de Mórmon Comentado, vamos tratar sobre o segundo Nefe, o capítulo 10, vamos terminar segundo Nefe, capítulo 10 hoje. E tem várias lições para nós tirar aqui desses versículos, mas eu vou tirar 1 ou 2 no máximo, devido ao tempo, tá bom? Convido você a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais. Estamos no Spotify, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no Telegram. Os links estão na descrição desse episódio. Convido você a se inscrever no canal Caminho do Discipulado e também compartilhar nos grupos do WhatsApp, com amigos, com familiares, os episódios que você mais gostar aí da série O Livro de Mórmon Comentado. Temos outras séries no canal também, que é A Vida e Ministério dos Profetas. E temos também resumos de livros, disponibilizados no canal Caminho do Discipulado em audiobook, para que você possa ouvir esses livros e poder aprender um pouco mais e melhorar o seu caminho do discipulado, tá bom? Eu espero que você esteja bem aonde você estiver, que o seu dia possa se tornar ainda melhor após esses minutos que vamos passar aqui agora hoje, estudando esses versículos aqui de 2 Nefe, capítulo 10. E agora vamos para a leitura do bloco de hoje, que é 2 Nefe, capítulo 10, versículo 8 ao 25. E diz assim: E acontecerá que serão coligados de sua longa dispersão, desde as ilhas do mar e dos 4 cantos da terra, e as nações dos gentios serão grandes a meus olhos, diz Deus, por levá-los às terras de sua herança. Sim,
Os reis dos gentios serão seus aios, e suas rainhas tornar-se-ão suas amas. Portanto, grandes são as promessas do Senhor aos gentios, pois ele assim o disse, e quem poderá contestar? Mas eis que esta terra, disse Deus, será uma terra de sua herança, e os gentios serão abençoados nela. E esta terra será uma terra de liberdade para os gentios, e não haverá reis nessa terra que tenham poder sobre os gentios. E eu fortificarei esta terra contra todas as outras nações, e quem lutar contra Sião perecerá, diz Deus. Pois quem levantar um rei contra mim perecerá, porque eu, o Senhor, o Rei dos céus, serei seu rei, e serei para sempre uma luz para aqueles que ouvem minhas palavras. Portanto, por este motivo, a fim de que sejam cumpridos os convênios que fiz com os filhos dos homens, que cumprirei enquanto estiverem na carne, devo destruir as obras secretas das trevas e os assassinatos e as abominações. Portanto, quem lutar contra Sião, seja judeu ou gentil, escravo ou livre, homem ou mulher, perecerá. Pois estes são os que constituem a prostituta de toda a terra, porque os que não estão comigo estão contra mim, diz nosso Deus. Pois cumprirei as promessas que fiz aos filhos dos homens, as quais cumprirei enquanto estiverem na carne. Portanto, meus amados irmãos, assim diz nosso Deus: afligirei vossa posteridade pela mão dos gentios. Não obstante, abrandarei o coração dos gentios para que sejam como um pai para eles. Portanto, os gentios serão abençoados e contados com os da casa de Israel. Consagrarei, pois, esta terra para sempre, e vossa semente, e aos que forem contados com vossa semente, para que seja a terra de sua herança, porque é uma terra escolhida, diz-me Deus, acima de todas as outras terras. Desejo, portanto, que todos os que nela habitarem me adorem, diz Deus. E agora, meus amados irmãos, vendo que nosso misericordioso Deus nos deu tão grande conhecimento sobre estas coisas, lembremo-nos dele e deixemos de lado o pecado e não inclinemos a cabeça, pois não fomos rejeitados. Não obstante, fomos expulsos da terra de nossa herança. Fomos, porém, conduzidos a uma terra melhor, pois o Senhor fez do mar nosso caminho e estamos em uma ilha do mar. Mas grandes são as promessas do Senhor aos que estão nas ilhas do mar. Portanto, como é dito, deve haver outras além desta, e elas são também habitadas por nossos irmãos. Porque eis que de tempos em tempos o Senhor Deus levou alguns da casa de Israel, segundo sua vontade e prazer. E agora eis que o Senhor se recorda de todos os que foram separados. Portanto, recorda-se de nós também. Animai-vos, portanto, e lembrai-vos de que sois livres para agir por vós mesmos, para escolher o caminho da morte eterna ou o caminho da vida eterna. Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus, e não com a vontade do diabo e da carne. E lembrai-vos de que depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Possa Deus, portanto, levantar-vos da morte pelo poder da sua ressurreição, e também da morte eterna pelo poder da expiação, a fim de que sejais recebidos no eterno reino de Deus, para louvá-lo pela graça divina. Amém. E o comentário que eu gostaria de fazer hoje, baseado nessa leitura que fizemos nesse episódio, está no versículo 22, segundo Nef 22, esse versículo ele tem duas partes. A primeira metade, ela é uma oração, né, dentro do versículo, um parágrafo, não é um parágrafo, é uma oração dentro do parágrafo, né? E a segunda parte é a segunda metade. Eu vou usar essa segunda metade que diz assim: e agora eis que o Senhor se recorda de todos os que foram separados. Portanto, recorda-se de nós também. Achei muito lindo isso, né? Que o Senhor se recorda de todos os que foram separados. E fiquei pensando, e esse até é o tema principal desse episódio, né? Sobre uma ideia que eu tive enquanto eu li esse versículo, e eu procurei aplicar ela, e eu queria muito convidar você a aplicar também desse modo, tá? Então aqui eu fiquei pensando, o Senhor se recorda de todos os que foram separados. Eu fiquei pensando, que pessoas na minha vida que foram separadas
de mim. Talvez pelo tempo, talvez porque eu mudei de cidade, talvez porque a vida gira, né? A vida é um movimento constante. Muitas vezes, nesse movimento constante, você acaba se afastando de algumas pessoas, às vezes sem motivo nenhum, mas simplesmente porque as circunstâncias vão mudando, os lugares vão mudando, a vida vai estar em constante movimento. E aí a gente acaba se afastando. E eu fiquei pensando que pessoas talvez estavam separadas e que eu precisava me lembrar, me recordar dessas pessoas. Então eu fiz uma meta de, durante 7 dias, cada dia, escolher uma pessoa que eu perdi o contato, sabe? Talvez um amigo da escola, talvez um colega de trabalho que eu troquei de trabalho e a gente acabou não tendo mais contato, talvez um membro da igreja que acabou não indo mais na igreja, enfim, ou mudou para outra cidade, talvez um amigo que com o tempo a gente acabou se afastando. Então, qual que foi a minha meta? Cada dia lembrar de uma pessoa que estava nessas condições, né, que foi separada de mim por algum motivo, né, ou que eu me separei dela, né, e eu procurei mandar uma mensagem, né, nada demais, apenas, oi, tudo bom? Tava aqui, lembrei de você, queria dizer que eu gosto muito de ti, e mandar um abraço. Não é nada muito profundo assim, mas só para mostrar o meu carinho e que eu lembrei daquela pessoa, que eu me recordei dela. Então a minha meta foi fazer isso durante 7 dias. E sabe que isso é muito, muito legal. E eu queria convidar você a fazer isso por 7 dias. Durante 7 dias, cada dia pense em uma pessoa que por algum motivo, né, a vida acabou afastando você dessa pessoa. É um amigo, um colega, às vezes até um familiar, né, que com uma correria da vida e o distanciamento acabou realmente se afastando. E mande uma mensagem para essa pessoa. Mande uma mensagem de carinho, mande um abraço, diga que você lembrou dela, que ela é importante para você, que você tem saudade. Sabe? Isso vai trazer um sentimento tão bom, uma energia tão boa, tanto para você quanto para a pessoa que for receber sua mensagem. Eu posso prometer para você. Isso vai ser muito especial. Quando eu li esse versículo, né, esse trecho que diz: "E agora, eis que o Senhor se recorda de todos os que foram separados", eu fiquei pensando com muito amor como o Senhor é bondoso, né? As próprias parábolas do Salvador no Novo Testamento, elas são muito sobre essa temática de se recordar daqueles que foram separados. A parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, que foi separado de seu pai, depois retornou, a parábola das 99 ovelhas e da uma que se perdeu, se afastou do rebanho, né, do aprisco. Então, as parábolas, elas nos passam essa lição de que o Senhor realmente se recorda daqueles que se afastaram, daqueles que se separaram por algum motivo. E levando em conta que nós queremos um dia nos tornar como Deus, queremos ter os atributos dele em nossa vida, eu pensei que seria muito interessante eu desenvolver essa capacidade de me lembrar, de me recordar daqueles que se afastaram por algum motivo. É claro que aí às vezes a gente tende a pensar só, por exemplo, pessoas que se afastaram da igreja. Também não está errado. E tem muitas pessoas para a gente recordar que por algum motivo se afastaram da igreja. Mas também pessoas que se afastaram da nossa vida. E mandar um carinho, mandar um abraço, mandar uma mensagem. Hoje nós temos a tecnologia que é tão fácil, né? Tá um toque da nossa mão no celular, nós podemos mandar uma mensagem para praticamente qualquer pessoa. Então, eu queria convidar você a fazer isso, a aplicar esse versículo do livro de Mórmon, se recordando, lembrando de pessoas que por algum motivo se afastaram da sua vida, se afastaram de você. E quando nós fazemos isso, coisas maravilhosas acontecem na nossa vida e na vida de outras pessoas. Eu prometo que se você fizer isso por 7 dias, você vai ter experiências muito boas, muito edificantes e fortalecedoras. Experiências que vão fortalecer o seu elo com essa pessoa, vão fortalecer um sentimento bom do espírito em você, saber que você exerceu um gesto de amor, de carinho, sendo bondoso, lembrando de alguém. Eu lembro que tenho 3 experiências sobre isso. Uma vez eu estava servindo como bispo e eu estava tendo um dia um pouco difícil, aquele dia no chamado. Hoje eu nem lembro mais o que era, então não era nada super, mas na época era algo que estava me incomodando, né? Estava preocupado. E eu lembro que eu voltei para casa da igreja com aquele assunto incomodando. E aí, quando eu estava chegando em casa, eu vi que tinha uma mensagem no WhatsApp. E na mensagem era um jovem, né, da nossa ala,
E esse jovem, ele simplesmente mandou uma mensagem me agradecendo. Falou: Bispo, eu queria agradecer por tudo que tu faz, pelo teu trabalho, pelo teu esforço em servir na igreja, pelo teu exemplo. E muito obrigado, Bispo. Aquilo me ajudou tanto, né? Não que eu precisava ser exaltado, né? Não foi isso, mas o gesto de carinho daquele jovem. Ele não mandou mensagem para me pedir alguma coisa ou me cobrar de alguma coisa que eu tinha esquecido, mas simplesmente, aleatoriamente, sem precisar, num dia normal, ele me mandou uma mensagem me agradecendo, e aquilo me fortaleceu naquele momento que eu precisava. Também eu lembro uma vez que eu estava na minha casa e eu senti uma vontade de mandar mensagem para um irmão. Eu mandei uma mensagem para ele e falei assim: Oi, irmão, eu só estou te mandando mensagem para te dizer que eu sei que o Pai Celestial te ama. Então eu mandei essa mensagem, eu realmente senti uma inspiração de fazer isso e mandei aquela mensagem. Não fiquei resistindo ao Espírito e mandei a mensagem. Mesmo sem saber o porquê, eu mandei: Irmão, só quero que tu saiba que o Pai Celestial te ama muito. Logo depois, eu recebi uma mensagem desse mesmo irmão pelo WhatsApp. E o irmão estava chorando. E ele falou: Bispo, muito obrigado que tu mandou essa mensagem. Quando tu mandou essa mensagem, eu estava trabalhando sozinho. Ele era construtor, né? Ele estava trabalhando sozinho aquele dia, construindo uma casa lá, arrumando um piso de uma casa. E aí ele estava lá e ele disse que enquanto ele estava sozinho, ele estava ponderando. E ele se ajoelhou e fez uma oração. E pediu que o Pai Celestial pudesse mostrar para ele se realmente o Pai Celestial amava ele, se realmente ele era importante para o Pai Celestial. E ele disse que exatamente assim que ele terminou a oração, chegou a minha mensagem, dizendo que eu sabia que o Pai Celestial amava ele. E aquele irmão, ele estava muito emocionado e grato. Então foi algo simples, que eu me recordei de alguém, não foi nada grandioso, mas que naquele momento gerou uma experiência muito especial, tanto para mim quanto para a pessoa que eu recordei. E aqui no nosso canal do YouTube, tem muitas pessoas que estão sempre compartilhando e comentando lá. Eu gosto muito disso. São pessoas que comentam seguidamente, então eu sempre gosto quando elas aparecem no canal. E às vezes quando uma delas fica um tempo sem comentar, eu fico pensando se tá tudo bem. É muito legal esse elo, essa ligação que a gente vai ligando com pessoas que eu não conheço. E eu gosto de não conhecer elas pessoalmente, porque isso mostra que o que está nos conectando nesse momento é o conteúdo realmente. E isso me deixa muito feliz. Claro que um dia eu vou ficar feliz se a gente pudesse conhecer pessoalmente, mas eu gosto de que nesse momento a gente não se conhece, mesmo assim nós estamos nos conectando por causa desse conteúdo. Isso me deixa muito feliz. Tem várias pessoas que sempre estão lá: a Janice, a Eudinete, a Renata, o Clóvis, a Nair, o Heraldo, quem mais? Eu não quero esquecer de ninguém, mas tem várias pessoas: a Claudete, a Fátima, tem a Rosângela, e até a Rosângela, ela compartilhou uma experiência aqui num dos vídeos do canal que eu gostaria de trazer, que tem tudo a ver com isso, sobre recordar das pessoas e a importância de nós manifestar que nós recordamos. Ela falou assim: uma vez orei pedindo uma resposta. No dia seguinte, uma amiga me ligou dizendo que tinha sonhado comigo. O sonho foi a resposta que eu precisava. Olha só que interessante, né? Bem do que nós estamos falando. Então essa amiga, ela sentiu a inspiração de mandar a mensagem para Rosângela e contou o sonho. E o sonho era exatamente a resposta que a Rosângela tinha pedido ao Senhor. Que especial, né? Que especial que essa amiga, ela seguiu a inspiração de mandar a mensagem para a Rosângela. Que bom também que a Rosângela estava aberta para reconhecer, através da amiga, a resposta do Senhor. Então, por isso é tão importante aplicar esse versículo que nós lemos hoje, o tema desse episódio, sobre se recordar das pessoas. E fica então esse desafio para você. Nos próximos 7 dias, comece hoje, tá? Pense em uma pessoa
que você talvez perdeu o contato ou que se afastou. Uma pessoa da missão, uma pessoa da infância, da adolescência, uma pessoa de outra cidade que você morou, de outra ala, de outra estaca, de outra vizinhança que você morava e que você acabou se afastando, né? Se afastou dessa pessoa. E mande uma mensagem, faça uma ligação e mostre que você recordou dessa pessoa sem nenhum interesse. Às vezes quando a gente faz isso, a pessoa retorna dizendo: oi, tá precisando de alguma coisa? Não tô precisando de nada, apenas tô mandando mensagem para dizer que você é muito especial e que eu lembro dos bons momentos que nós passamos juntos, como foi bom para mim e tudo que eu pude aprender contigo, as experiências que nós passamos. Quando nós fazemos isso, isso gera um sentimento muito bom. E assim como esse meu amigo que recebeu a resposta quando eu segui a inspiração de mandar mensagem para ele, assim como a Rosângela recebeu a resposta do Senhor quando essa amiga seguiu a inspiração de mandar mensagem para ela, nós também poderemos em vários momentos ser a resposta da oração de pessoas simplesmente por nos recordar delas. Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas agem muito buscando os seus próprios interesses. E sempre que alguém nos procura, que não é para pedir algo, não é para nos cobrar de algo ou nos lembrar de algo que nós temos que fazer, isso é necessário, mas quando uma pessoa faz isso sem nos cobrar, simplesmente para saber como nós estamos, isso tem um poder tão grande. E eu acredito que esse é o padrão do Senhor. O Senhor se recorda de todos os seus filhos e se recorda com amor, se recorda com bondade. Então, quando nós fizermos isso, nós estaremos nos tornando mais como o Senhor é. Que ensinamento maravilhoso que podemos tirar desses versículos do livro de Mórmon, que o Senhor se recorda de todos os seus filhos e que nós podemos também recordar das pessoas que já passaram pela nossa vida, pessoas que já foram importantes na nossa vida e que por algum motivo hoje estão distantes, se afastaram, né? E nós podemos, ao simples toque do celular, da mão do celular, podemos mandar uma mensagem, mostrar o nosso carinho e isso vai renovar os laços, vai fortalecer amizades e vai trazer um sentimento muito, muito bom. E chegamos ao final desse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Espero que você tenha gostado desse episódio. Convido você a compartilhar com seus amigos. Convido você a compartilhar nos grupos, no Facebook, no WhatsApp, aonde você quiser. Eu sou muito grato por você ter me acompanhado esses minutos, por essa lição importante que podemos tirar hoje aqui da importância de nos recordar das pessoas, de lembrar das pessoas, de maneira desinteressada, sem ter um porquê. Não porque nós precisamos dela ou porque nós temos que cobrar alguma coisa, mas simplesmente mandar uma mensagem e lembrar daquela pessoa com carinho, mandar um abraço, mandar um beijo, né? Enfim, dizer que nós amamos essa pessoa. Como isso vai fazer o dia de alguém feliz e automaticamente nós seremos mais felizes ao fazermos isso, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado mais esse episódio do Livro de Mórmon Comentado. Convido você a assistir ou ouvir os outros episódios. Temos mais de 50 episódios já disponíveis no canal O Caminho do Discipulado no YouTube, no Spotify. Convido você a seguir no Spotify, a seguir no YouTube, no Instagram, no Telegram e no Facebook. Muito, muito obrigado. Desejo que você tenha um ótimo dia, que você seja muito, muito feliz na sua vida. E lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.